Educação à distância, mudando realidades. Olá, seja bem-vindo à disciplina Modelos Educacionais em EAD. Essa é a nossa sala de entrevistas e nós estamos recebendo aqui o professor Jorge Washington. Ele é mestre em psicologia, graduado em administração, professor do Instituto Federal de Rondônia no campus Porto Velho, Zona Norte. Nesse episódio 2, nós perguntamos ao professor Jorge como dar feedback aos estudantes. E o professor Jorge, ele está em missão na Finlândia, onde participa do programa de formação Educadores do Século XXI. Olá, professor Jorge, seja bem-vindo e nos diga então, como dar feedback aos estudantes? Então, uma vez compreendido essencialmente o que vem a ser feedback, devemos começar pelo ponto de que esse feedback deve ser orientado por um objetivo, por uma meta. Então, o nosso parâmetro vai ser sempre como você está em relação à meta, como apresentei na primeira pergunta. Então, resumidamente, de cara a gente pode dizer que o feedback deve ser orientado pela meta estabelecida no começo de uma trajetória de aprendizagem. Outra é que ela deve ser uma meta que a gente vai chamar aqui de tangível, um feedback tangível ou um feedback transparente. Muitas vezes nós, como professores, damos feedbacks que nós acreditamos que os alunos estão compreendendo, né? Então, é importante você ter muita clareza, muita transparência e que esses feedbacks possam ser tangíveis, alcançáveis pelos nossos alunos, né? Uma terceira diretriz muito importante é que esse feedback possa ser revertido em uma iniciativa, ou seja, que ao término desse feedback, o aluno, ao receber esse feedback, ele saiba que iniciativa ou que ação ele deve tomar. O feedback também deve ser generoso no sentido de adequar o discurso ao interlocutor. Como assim? Nós compreendemos partindo do seguinte princípio: nós precisamos ser poliglotas dentro da nossa própria língua. O que eu quero dizer com isso? Uma vez que eu compreenda quem é o meu interlocutor, o nível de compreensão que ele tem, eu tenho maiores possibilidades de ter sucesso adequando a linguagem ao interlocutor. Né? Então, um feedback generoso, um feedback adequado para o nível de compreensão ou de evolução do nosso interlocutor. O feedback também tem que ser dado a tempo, no tempo certo, para surtir o efeito desejado. Então a gente tem que procurar dar o feedback na medida em que esse feedback seja importante, né? Então às vezes você dá um feedback muito depois que a dúvida surgiu, muito depois de que foi necessário, talvez esse feedback perca sua eficácia. Muito obrigada, professor Jorge Washington, pela sua participação, pela sua explicação sobre como dar feedback aos estudantes. Educação à distância, mudando realidades.